com a vontade de Deus, para que assim nós possamos experimentar cada vez mais desta paz e da graça do Senhor. Amém? Então, paz e justiça do reino a todos vocês. Esse é um cumprimento que nós temos na igreja local lá em Manaus. Também temos um sinal assim, mostrando que Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, está diante dEle todas as circunstâncias e nada foge do controle dEle. Amém? Então, todas as vezes quando você vê um sinal assim, nós estamos dizendo que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Amém, amados? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade dado pelo apóstolo Gutenberg Braga, nossa paternidade, esta conexão que Deus nos deu como um grande presente nessa terra que nos liga ao nosso destino, e isso tem feito a diferença em nossas vidas desde 2010. Isso sempre eu digo em todos os lugares, para todas as pessoas, a importância de você estar conectado a uma paternidade, a importância de você ter alguém que esteja direcionando, lhe ajudando a cumprir o propósito eterno de Deus, amém? Isso é muito importante, amados, e desde quando nos ligamos, nos conectamos, nos aliançamos este elo de paternidade, nós temos visto a nossa vida, a minha vida pessoal, a minha família, a minha casa, meu casamento, o ministério, as famílias do ministério em outro nível de vida, amados, porque paternidade, de fato, é o propósito de Deus no início e no fim, amém? Nós devemos crer continuamente nisto. Nós sabemos que Satanás tem toda a intenção de ferir, Satanás tem toda a intenção de romper esta aliança, Satanás tem todo o interesse de quebrar isto, porque foi assim no jardim, quando Deus estabeleceu o homem e a mulher, quando Deus tinha conexão direta, quando Deus falava com o homem, quando Deus tinha comunhão, e como o homem tinha comunhão com Deus, tinha acesso a todos os benefícios do reino, então era algo maravilhoso, amados. E aí então, a Satanás, pela serpente, fez com que a ótica da mulher, fez com que a ótica daquele casal mudasse. Isso é importante porque se Deus nos dar uma direção, Satanás sempre vai trabalhar para mudar a ótica que Deus lhe deu através da verdade. Porque nós só podemos enxergar a ótica de Deus pela verdade. Nós jamais podemos enxergar a ótica de Deus pela alma, pelo sentimento, por algo que está ligado literalmente às emoções, de maneira alguma. Nós só podemos enxergar a dimensão, o projeto de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para a nossa família, pela ótica da verdade, amém? E a ótica da verdade está ligada a princípios. E a partir do momento que quebramos princípios, nós iremos enxergar as coisas de várias formas. Entenda, de várias formas. Fala a pessoa do seu lado. Quando quebramos princípios, enxergamos as coisas de várias formas. Amados, então quando Deus deu uma direção para que o homem e a mulher não tocassem naquele fruto, Satanás invertiu duro para que a ótica do homem, a ótica da mulher, visse que era permitido. Você vê que Satanás investe, amados, uma segunda voz quando nós estamos literalmente desprotegidos ou saímos do campo da paternidade, uma segunda voz tem peso na nossa vida. Sabe por quê? Porque saímos do âmbito da direção da palavra. A partir do momento em que Eva duvidou, a partir do momento que a palavra de Deus deixou de ter peso sobre a vida de Eva, então a voz da serpente foi uma voz de comando na vida dela. E aí então Satanás fez com que ela olhasse que era possível, que era permitido, que era algo que ela precisava para a vida dela, né? Nós precisamos entender como pessoas de reino, como gente de reino, como uma igreja de reino, que existe uma voz que está sobre nós, que é a voz de Deus, amém? Amém, queridos? A voz de Deus está sobre nós, e é claro que dentro do projeto do reino, Deus estabelece homens que se levantam como fontes, homens que se levantam para trazer sobre nossas vidas direções que nos ligam sempre a um destino, amém? Amém, queridos?
E eu vou dizer algo para você. Satanás investe muito para que haja rupturas entre a aliança da paternidade. Não vá pensar que nunca chegou um assédio para mim, como eu sempre digo, sempre chega. E a expressão dele é sempre a mesma: fique à vontade para decidir a tua direção, a direção que tu quer da tua vida, né? E isso é interessante, que eu sempre digo, e a direção está sempre conectada a uma verdade, a um princípio. Porque desde o momento em que Deus nos ligou ao apóstolo Gutenberg, a este homem, e de fato a gente não conhecia, não tinha amizade nenhuma, não tinha relacionamento nenhum, mas não foi pelo emotivo, não foi pelo emocional, foi quando ele abriu a Bíblia e começou a proferir as primeiras palavras, e eu disse então para minha esposa: eis aqui um homem de reino. E naquele momento nós começamos a caminhar com ele e deixamos tudo aquilo que estávamos fazendo enquanto projetos e entendemos que através da vida deste homem, as nossas vidas seria desatado, o nosso ministério. Amados, e hoje somos resultados desta decisão. Nós somos resultados enquanto pessoas, enquanto família, enquanto ministério. Lá Deus tem abençoado bastante. Eu sempre tenho que mencionar que tudo que Deus tem feito, toda a graça, toda a misericórdia pelo qual Deus tem nos cobrido, nos guardado, amados, é de fato porque nós temos uma paternidade, amém? Então, a partir do momento em que Eva e Adão negociou este relacionamento, essa comunhão, saiu da direção daquela voz, eles entraram em uma outra dimensão, amados. E eu vou dizer para você, é muito bom convergir para Cristo, é muito bom experimentar dos benefícios do reino, e eu sei que tem pessoas aqui que têm experimentado desses benefícios, porque não têm negociado princípios, porque não têm negociado a paternidade, a aliança, o ensinamento, amados. Nós continuamos crendo, nós permanecemos crendo, independente do que é pregado lá fora, independente do que a emissora de TV prega, independente do que as rádios pregam, independente do que as multidões pregam, nós continuamos crendo nas verdades do reino e elas são imutáveis, elas permanecem sendo, porque é exatamente a vontade de Deus para a sua igreja e para essa terra. Amém? E nós temos sido, amados, ricamente abençoados. O apóstolo falando agora há pouco, direcionando sobre essa parte da semeadura, amados, isso também tem sido um fato lá em Manaus, isso tem sido um fato na vida desses homens, do Max, Erilene, João, que está aqui, na vida da minha esposa. De fato, eles em tudo têm sido grandes semeadores e têm sido também grandes colhedores de grandes bênçãos. Eu vou dizer algo para você, eu sou resultado de uma palavra profética, amados. E eu vou dizer algo para você, como numa noite, como uma reunião, como essa aqui, Deus direcionou uma palavra para mim. E exatamente aquela palavra que Deus liberou sobre a minha vida, eu comecei a trabalhar em cima dela. Eu comecei a gerar, através da oração, da intercessão e através de atitude, com que aquela palavra se cumprisse na minha vida. Você compreende? Então, amados, este congresso será um congresso para definir muitas coisas na sua vida. Este congresso será para tirar você de rotas, aonde você parou e começou a ouvir segundas vozes, para tirar você de rotas onde você parou porque você começou a observar coisas que você não deveria estar observando. Os teus olhos precisam estar no propósito eterno de Deus. Os teus olhos precisam estar na promessa de Deus, porque há uma ligação entre Deus e você. Deus fala e aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir na sua vida. Por isso se faz necessário você estar atento para o que Deus quer falar, amém? Então esse congresso é para te tirar de rotas. Eu vou dizer, se você não tem avançado, se você não tem conquistado, se você não tem alcançado, é porque você está parado. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você não está avançando, é porque você está parado. Se você não está conquistando em alguma área da sua vida, é porque você está parado. Se você não está alcançando, é porque você está parado. Agora é importante você reconhecer isso. Se você está parado, você precisa identificar o porquê que você decidiu parar. É necessário você identificar por que eu sou parado.
Porque muitas das vezes as pessoas só se questionam: eu estou parado, nada acontece na minha vida, nada acontece na minha família, as coisas continuam a mesma. Se as coisas continuam a mesma é porque você decidiu parar, porque você decidiu ouvir uma segunda voz. Então nós precisamos avançar, amados, para aquilo que Deus estabeleceu em nossas vidas, amém? Quantos creem que devemos avançar? Aleluia! E sem negociar nenhum dos princípios, amém, amados? Glória a Deus. Então eu louvo a Deus pela essa oportunidade de rever os meus irmãos, vocês todos neste congresso. Isso mostra que você está valorizando aquilo que é importante para Deus, porque uma reunião como essa, um congresso como esse, um momento como esse é importante para Deus, porque Deus quer falar com a igreja, Deus quer falar com você, Deus quer direcionar você, e se você valoriza isso, com toda certeza Deus vai te honrar, amém? Porque Deus honra aqueles que honram a Ele, amém? Amém, amados? Isso é um fato, você precisa entender que você precisa honrar a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos, amados, nessa direção, compreender que Deus estará trabalhando neste congresso para nos tirar de rotas. Deus vai dar uma direção e nós precisamos sair, tomar a decisão de sair e chegar aonde Deus nos direcionou, amém? Amém, amados? Gênesis capítulo 12, começamos no livro de Gênesis capítulo 12. Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, diga terra, e da tua parentela, diga parentela, e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Amados, eu vou falar algo para você. Tudo aquilo que Deus diz é uma direção, é um comando para a nossa vida, amém? Quando Deus fala, amados, Deus não está cogitando, entenda isso. Deus não está cogitando quando Ele fala, Ele está dando uma direção, um comando, uma ordenança para nós, amém? O problema é que a igreja ficou na dimensão de que Deus, quando fala, Deus está cogitando. Amados, Deus conhece o profundo do nosso ser, amém? Deus conhece as lutas que você passa, as adversidades que você vive. Deus sabe os entraves de vida que você tem na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Tudo isso Ele sabe, mas uma palavra como essa vem para romper e você poder avançar naquilo que Deus tem para você. Um momento como esse vem para você discernir que há algo maior e que você precisa definir, decidir na sua vida, amém? Ninguém vai definir por você, ainda que o apóstolo Gutenberg venha aqui, ainda que profetas venham aqui, ainda que outras pessoas de edificação venham aqui, entenda que ninguém vai definir ou decidir por você. Será necessário você mesmo decidir diante do que Deus está direcionando a você, amém? Você vê aqui, amados, que o pai de Abraão não se levantou para decidir por Abraão. Você vê aqui que a família de Abraão não se levantou, olha, vai lá, olha, faz. As oportunidades, amados, que são ditas a nós pela boca de Deus, amados, nós precisamos decidir que é um comando para nós, amém? Então, quando Deus fala, você precisa, na hora, ter uma atitude, uma ação. Você não pode pensar jamais que Deus está cogitando algo, que Deus está na dúvida de algo que diz para você, amados, amém? Porque Ele não é homem, amém? Ele não é homem, Ele não é filho do homem para que minta, para que diga algo e depois se arrependa. Você compreende isso? Nós precisamos entender que Deus tem pressa. Deus tem pressa na sua igreja. Deus não quer fazer com que a igreja ande mais um ciclo, perdendo anos e anos. Deus tem pressa em nossas vidas. Quando eu falo na igreja, amado, Deus está olhando para a tua família. Deus está olhando para a situação do teu casamento. Deus está olhando para os teus filhos presos, cativos em alguma situação, em alguma área de vício. Quando Deus diz que Ele tem pressa, Ele está olhando as mazelas que hoje está sobre a igreja, sobre as famílias, sobre as situações, sobre a vida dos homens na área financeira. Deus está olhando isso. E quando Ele diz algo é porque Ele vê e Ele direciona que você deve romper para avançar e alcançar aquilo que Ele tem para você. Amém, amados?
Nós precisamos compreender isso, porque nós somos pessoas de reino, nós levamos uma palavra de reino, nós não podemos pregar algo que de fato não é na nossa vida. Então nós precisamos nos adequar à palavra, amém? E não a palavra se adequar às nossas necessidades. Isso é outro fato, porque nós queremos que Deus cumpra a nossa vida e estamos esperando que a palavra se adeque ao nosso horário, se adeque às nossas condições financeiras, se adeque ao nível de fé que nós temos. Nós estamos esperando que a palavra se adeque. Amados, a palavra jamais irá se adequar. Somos nós que precisamos nos adequar à palavra. Somos nós que precisamos ser formatados. Somos nós que precisamos ser limpos pela palavra. E se você entender isso, então a tua mente vai mudar. Romanos 12, 2, o que diz, né? Transformai-vos, né? Mas não vos conformai-vos. Se você está passando alguma mazela na sua vida, a palavra diz, não se conforme com isso. Se o dinheiro, se você está numa crise financeira, a palavra diz, não se conforme com isso. Se o teu casamento está em crise, o que a palavra diz? Não vos conforme com isso. O problema é que você quer se conformar. O problema é que você quer viver na crise e quer que a palavra seja subjugada pela tua crise. E a palavra de Deus jamais será subjugada por crise nenhuma, porque a palavra de Deus é Cristo vive em nós. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É a obra de Jesus na cruz. Ela sempre estará em movimento. Ela não vai esperar nada, amados. Ela vai vir na tua vida para resolver as questões. Mas não vai vir na tua vida para resolver as questões para você, entendeu? Ficar sem compromisso. Para você ficar, entendeu? Flutuando nas coisas, não. A palavra vai vir para te libertar dos cativeiros, mas para que você possa cumprir o propósito eterno de Deus. Você precisa compreender isso. Ninguém sai, entendeu, do vício das drogas, da bebida, da prostituição, para ficar, entendeu, andando sem direção. Sai para cumprir um propósito. Ninguém sai de uma crise, de uma miséria, de uma ruína, para ficar vagando sem direção. Precisa andar conforme o propósito eterno de Deus. Amados, nós temos o costume de avançar, melhorar um pouco de vida e depois relaxar. E aí tudo volta de novo. E aí buscamos a Deus. E então nós começamos a melhorar um pouco. Nos afastamos de Deus e começa toda a ruína de novo. E eu te pergunto, quantos anos você está vivendo assim? Você que está aqui nesta noite, quantos anos você está vivendo como ciclos e ciclos na sua vida? E não é a palavra, e não é Deus que não te vê, e não é Deus que não te responde. É a sua decisão de viver nesta maneira. É a sua decisão de se aliançar com os cativeiros. É você que decide. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra. Amados, sair de uma geografia, isso mostra que nós precisamos estar constantemente avançando, caminhando, avançando em todas as áreas da nossa vida, amém? Sai da tua parentela, do meio em que influencia, amados. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que é influenciada por amizades, por pessoas, como foi falado agora há pouco, que não vai te elevar para um nível maior. E você que se diz que tem um nível maior, quando ouve a segunda voz ou outras vozes, e você entra no nível de frieza espiritual, entra no nível, eu acho que, eu não sei se eu ainda creio nisso, eu não sei se isso ainda é uma verdade na minha vida. Isso vai continuar sendo uma verdade, amados. Por mais que você busque outras verdades, a verdade de Deus é absoluta. A verdade de Deus, amados, ela é permanente. Ainda que você queira trazer para a tua vida, para a sua família, a verdade de Deus, ela é a única. Ela é a única, amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos compreender, amados, isso. Ainda que você queira buscar muitas verdades, ainda que você queira, entendeu, se aliançar com muitas verdades, as verdades do reino, elas são únicas e não mudam, amém? Sai da tua parentela e da casa do teu pai. Amados, quando aqui fala da casa do teu pai, está dizendo diretamente romper com qualquer tipo de outra formação que trouxe, na verdade, na tua vida, deformação. Muitas das vezes as pessoas
lá vêm de outros locais, entram aqui e querem, entendeu? Mudar a palavra. Querem, não, mas eu penso que é assim. Querem trazer os textos fora, né, do contexto, querem mudar, querem convencer. Amados, esta palavra do reino não é de homens, essa palavra de reino não é de pessoas, essa palavra é de Deus, amém? É Deus quem trouxe esta revelação a esta geração, e você faz parte desta geração. Você é essa geração que Deus entregou essa revelação. Você jamais pode. Então tem pessoas que vêm lá de fora com tantas outras formações, entre aspas, que na verdade são deformações na vida delas. E aí elas querem permanecer num ambiente como esse, que a formação é forte, mas não querem abrir mão dos conceitos religiosos, dos conceitos das instituições religiosas, dos conceitos que tem de si próprio. Não pode, amados. Nós precisamos entender, amados, que sai da casa do teu pai, porque pai de Abraão, amados, não formava para o propósito de Deus. Quantas pessoas não vêm lá de fora para cá, e aí se depara com uma formação que tem que estar ligada diretamente a princípios e valores. E eu vou dizer, a igreja hoje, institucionalizada, não tem princípios e valores. E entrar nesse formato, que é chamado cultura de reino, é um desafio. Mas eu digo, aqueles que permanecem, porque de fato são aqueles que Deus escolheu. E você é essa pessoa que está aqui nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, romper com qualquer formato, amado, que nós temos recebido, que falamos, mas eu aprendi assim, eu creio assim. Se o que você aprendeu, o que você sabe, não liga ao propósito eterno de Deus, então, tenho uma notícia para você, de nada serve para esse lugar, ou para esse tempo, ou para que Deus cumpra o propósito. E Deus falou, Abraão, deixa tudo isso, saia da casa do teu pai, amém? Saia deste tipo de orientação, de formação. Amados, quando as pessoas, eu vou dizer algo para vocês, isso é evidente. Talvez você que está aqui nessa noite já esteve envolvido nisso, talvez saiu para experimentar outras coisas lá fora, e aí depois voltou. Você sabe muito bem, amados, que a formação aqui dentro, ou o que Deus tem aqui, é totalmente diferente do que está lá fora. Nós cremos que um dia isso estará em cada local. As cidades serão tomadas por esse ensinamento. Eu não digo isso, Daniel viu isso. Os estados serão tomados, a nação brasileira será tomada, todas as nações da terra, a terra toda estará cheia do conhecimento, amado. E é do conhecimento que liberta, amém? Do conhecimento que liberta. Então, amados, não sou eu que estou dizendo. Se você experimentar ir lá fora e ver, você vai ver que é totalmente diferente. Você pode ser até tocado na sua alma. Você pode ser até apacentado, mas você não vai sair de um aprisco para ser um filho livre, para ser alguém livre, para poder cumprir propósito. Você entende? Então essa foi a direção de Deus para Abraão. E aí você vê que Abraão teve que decidir. Você vê no versículo 12 que tem uma bênção tremenda, uma bênção poderosa. Outra coisa que nós queremos inverter é que nós queremos as bênçãos primeiro, antes de obedecer. Queremos as coisas acontecendo antes de decidirmos. Querendo as bênçãos vindo sobre nós antes de rompermos. Não. Só quem rompe experimenta dos benefícios do reino. Só quem decide pela rota certa experimenta dos benefícios do reino. Você entende? Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua família, há uma promessa sobre os teus filhos. Existe isso sobre você. A realidade que você vive hoje não é a que Deus tem para você.
E você precisa compreender, para que se cumpra, é necessário uma ação imediata da sua vida. Você não pode mais passar anos e anos pensando se você quer, se você não quer, se você rompe, se você não rompe. Se a palavra de Deus veio sobre a sua vida nesta noite, então você precisa entender que é nesta noite que Deus quer que você se mova. É nesse momento que Deus quer que você decida. Não esperar o amanhã ou depois. Se Deus está trazendo uma palavra nesta noite, porque nesta noite Ele quer uma ação de você. Ele quer uma ação de você casal que está aqui. Ah, mas o nosso casamento é assim. Decidam hoje ser o que Deus falou que vocês seriam, amém? E no versículo 2 diz: e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Isso é interessante, amados, porque nós vemos aí sete decretos da boca de Deus para todos aqueles que decidam romper, para todos aqueles que decidam avançar e cumprir o propósito. O que ele diz? Farei de ti uma grande nação, amém? 2, te abençoarei. 3, farei o teu nome grande. 4, será uma bênção. Aleluia, amados. 5, abençoarei os que te abençoarem. Olha só, né? Veja só, as pessoas, amados, serão abençoadas quando nós decidimos esta rota. Quando as pessoas olharem você e quiserem abençoar você, semear na tua vida, você não será uma terra seca. As pessoas vão semear em ti, depois elas dizem assim, olha, aquilo que eu fiz por você, semeei em você, de fato veio e retornou de maneira extraordinária para a minha vida. Você precisa ser essa terra bendita, amados. Você precisa deixar de ser uma terra seca, amém? Que está sendo semeado bênção sobre a tua vida, mas você se fecha para que a semente não encontre, não crie raízes ou não se aprofunde. Você recebe de maneira superficial. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui está dizendo que Deus vai tomar a tua causa. Deus vai tomar a tua causa, Ele vai ser contigo, Ele vai ser por ti, amém? Você não vai precisar se preocupar com aqueles que desejam o mal contra a sua vida. Deus vai tomar isso. Sabe por que Deus toma, amados? Porque Ele não quer que o teu coração seja um depósito de sentimentos ruins. Deus não quer que tu fique paralisado, porque Ele sabe que um coração cheio de mágoa, de rancor, de sentimentos ruins, vai fazer a pessoa ficar paralisada. Então Deus toma essa causa que Ele mesmo vai resolver, para que você caminhe com o coração livre, com o coração voltado para Ele, com a mente disponível para as grandes coisas que Ele quer fazer na tua vida. Mas aí você diz que decide, quer Deus, quer caminhar nessa rota e fica constantemente com o coração ferido, fica magoado por tudo. E você acha que a mágoa, amado, qual será o resultado dela na tua vida? Vai ser paralisar você. Porque uma pessoa doente nas emoções, não somente como para muitas outras pessoas. Uma pessoa doente, ela começa a contaminar muitas pessoas. Ela traz as pessoas para a ótica dela, para a visão dela. Ó, tá vendo? Olha, eu não te falei isso. Eu não disse que era assim. Tá aí a pessoa, ó, eu te falei. É que nem a serpente, porque esta visão foi dada, entendeu, por Satanás ao primeiro casal. Olhe dessa maneira, foi isso que Deus disse. Não, mas não é bem assim. Vocês não vão morrer. Então, amados, nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Deus quer que nós estejamos com o coração livre, disponível, para que, de fato, a obra dele se cumpra em nossas vidas, amém? Porque a boa obra que ele começou, ele quer terminar na sua vida. Ele está decidido em terminar na sua vida. Mas a partir do momento que você começa a carregar coisas que Deus disse que não é para você carregar, a partir do momento que você começa a comprometer a tua vida com sentimentos que não deve, porque nós sabemos que quando o homem foi criado, amados, para o louvor, foi criado para cumprir propósito, foi criado para adorar, foi criado para governar essa terra, amém?
E uma pessoa doente, ela é incapaz de governar. Quando o marido está brigado com a esposa, e aí ele vai para o trabalho, pergunto, como é que se sente? Se sente capaz, perturbado, nada dá certo. Quando a esposa também está assim, com o coração cheio de coisas ruins, nada dá certo. Então Deus não quer que o coração dos filhos do reino estejam contaminados. Deus não quer que o teu coração esteja cheio de coisas que não deve. Satanás é que quer mudar a ótica. Satanás vai armar um plano, um projeto. E eu vou dizer, quando nós estamos, amados, fora, ou estamos sensíveis, não ao reino do Espírito, mas às artimanhas de Satanás, estamos entregues ou sensíveis à segunda voz, literalmente, Satanás, ele arma planos para que você comece a enxergar as coisas negativas. Porque eu vou dizer algo para você, as coisas negativas existem? Existem? Claro que existe. Nós estamos nessa terra para quê? Para restaurar todas as coisas, sim ou não? Então isso mostra que existem coisas que precisam ser restauradas. Existem coisas negativas, existem coisas ruins. Mas o que nós precisamos fazer com isso, amados? Resolver isto. Nós precisamos trabalhar para que isso seja restaurado. E não ficar entrando nos planos de Satanás. E não ficar entrando na artimanha de Satanás. E, pior ainda, se tornando um instrumento ou uma ferramenta de Satanás para trazer divisão no corpo de Cristo. Para trazer contenda no corpo de Cristo. Para trazer situações. Porque essas situações Satanás sabe que paralisa o corpo de Cristo. Faz com que o corpo de Cristo fique engessado. Porque, amados, nós não podemos avançar com o coração cheio de pendências. Amém? E nós precisamos, neste tempo, fazer como o nosso pai Abraão. Se Deus disse que é para sair deste nível de feridas emocionais, de uma vida pendente, nós precisamos romper. Nós precisamos avançar para o que é importante. Nós precisamos trabalhar para isso. Então, se Deus diz que é para romper com influências que, de fato, corrompem os bons costumes ou a fé que nós temos, nesta verdade, nós precisamos compreender o quê? Que, então, essas amizades ou essas pessoas, elas não podem fazer parte, amados, se você não consegue influenciá-las. Se você não consegue trazê-las, então, se você não consegue, não se torne uma presa fácil, não se torne uma pessoa que está debaixo dos ventos de doutrinas, que ora crê nisso e ora já não crê mais. Você precisa estar fundamentado, amém? Nós precisamos fazer exatamente o que Abraão fez, romper com tudo aquilo que paralisa. Deus sabia, amados. Agora eu vou dizer algo para você. Quando Deus faz esse chamado para Abraão, talvez ele nem, amados, tenha dimensão do esforço, da entrega, da determinação que ele precisava ter. Talvez, quando a palavra do reino veio na sua vida, tu deu, Senhor, graças a Deus que uma palavra que testificou no meu espírito. Mas tu jamais imaginava que esta palavra iria fazer você passar processos por processos para mudar a tua vida, para mudar o teu caráter, para mudar as situações à tua volta, para mudar, amados, literalmente a tua ótica, mudar a visão de como você estava vivendo. E aí de repente você viu que esta demanda é muito alta. Não, mas isso é demais. Não é demais não, é porque a tua ótica está, entendeu, no nível muito baixo. Eleve a tua ótica para o que Deus vê, porque se Deus está cobrando de você, se Deus está pedindo de você, se Deus está falando, entendeu, com você, é porque Ele sabe que você pode alcançar essa ótica. Olhar as coisas na dimensão que Ele te criou. Olhar a tua família e ver a tua família restaurada. E o sétimo decreto aqui, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amados,
nós precisamos entender que a igreja ela precisa estar fortalecida, amém? E obviamente que um dos pontos que fortalece a igreja é o casamento. Então você precisa definir a tua vida, amados, o teu casamento. Você precisa sair da rota de brigas, você precisa sair da rota de desentendimento, de discórdia. Poderão caminhar dois juntos se não concordam? Então, tira o teu e o eu. Vocês têm que fechar com o que a palavra diz. Porque quando a tua família está fundamentada na verdade, vocês vão avançar. Vocês vão chegar neste local aqui, ou aliás, por onde vocês forem, vocês carregarão uma bênção. As pessoas irão olhar, esta pessoa é uma pessoa bendita. Esta pessoa aqui é uma pessoa que exala algo bom e tremendo. Você está entendendo? O problema é que Satanás conhece as fragilidades emocionais dentro do casamento. E Deus está falando aqui família, nós não podemos deixar isso aqui de lado. Nós não podemos colocar isso aqui em outros planos. Isso faz parte. Isso faz parte. Se o teu esposo, a tua esposa não são, amados, não conhecem a Deus, não estão servindo ao Senhor, ore. Mas não deixe de servir porque essa pessoa não crê. Não deixe de buscar porque essa pessoa não busca. Não deixe de se comprometer porque essa pessoa não é comprometida. Tu precisa fazer a tua parte. Tu precisa. Ah, eu não fui hoje, por que não? Porque outra pessoa não foi. Deus chamou quem, amados? Deus chamou quem? Se tu está ouvindo a Deus, então é você a quem Deus quer alcançar para restaurar a tua casa. Porque tem pessoas que dizem, eu só vou se fulano for. Tu perde a grande oportunidade da tua casa ser bendita. Se fulano não quiser ir, se Beltrano não quiser ir, eu vou. Porque Deus me alcançou, Deus falou comigo. E se Ele falou comigo, eu irei buscar a sua face. Nós precisamos, amados. Satanás conhece as fragilidades de um casamento e ele vai investir forte nisso. E se nós começarmos a entrar nessa rota de problemas familiares, nós iremos, amados, andar devagar, iremos estar parados em alguns momentos, e Deus não quer isso. Se a palavra diz, em ti as famílias da terra serão benditas, sabe por quê? Porque a família é uma grande ferramenta para alcançar outras vidas, outras pessoas, mas vou te dizer, não é única, até que ela seja restaurada. Porque eu não posso esperar a minha família ser restaurada para fazer a obra de Deus. Eu preciso trabalhar e fazer o que Deus mandou. E então, a minha casa, a minha família verá que Deus se move através da minha vida. Então não terá argumento. Eles irão buscar por aquilo que está transformando a minha vida. O problema é que as pessoas fazem ou acham que fazem aliança com Deus, mas uma aliança tão frágil. As pessoas de fato têm mais aliança com as coisas erradas, ruins. Com as coisas erradas elas estão de mão dadas e não abrem. A tua família será restaurada? Não, mas é porque minha casa. A tua família será curada? Não, mas está aliançada com as coisas ruins, com os decretos malignos, com maldições. E não consegue romper. A gente está orando, estamos profetizando, estamos declarando o que Deus está falando, mas a pessoa prefere estar de mão dada. Não, mas é porque é tantos anos assim, a minha vida foi tanto assim. Chegou o tempo, amados, de você parar de estar estancado e avançar para o que Deus quer, avançar para o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós não podemos parar por nada. Por nada. Nós precisamos avançar. Amados, nós sempre teremos demandas altas, sempre teremos situações, mas o que vai diferenciar as crises é a nossa decisão de vencê-las. É a nossa decisão de avançar, dizer, crise, você não vai me parar. A situação está difícil, mas isso não vai me parar. Isso não vai me deter. Amém? Aleluia. E quando nós entendemos, amados, que uma palavra vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós buscamos romper com tudo. E eu vou dizer, com tudo e com todos aqueles que não creem como nós cremos. E eu vou dizer, isso
lá adiante vai trazer sobre a tua vida uma honra tremenda e poderosa. Tremenda e poderosa. E outra coisa, vai lhe dar uma posição, amados, de honra, porque você vai estar à frente. E aqueles que não creram, ou que deixaram para crer 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, eles vão ver que você avançou na vida. Eles vão ver que o teu casamento, entendeu? Você decidiu e foi restaurado, que as tuas finanças foi restaurada. Amados, nós precisamos entender que Deus nos chama para cumprir propósito. E Ele não vai passar, apesar do nosso Deus ser eterno, de eternidade em eternidade, Ele não vai estar à disposição de resolver probleminhas, não. Uma eternidade toda. Ou tu acha que Ele é Deus e você vai viver um problema uma eternidade toda e Ele vai ficar voltado para ti para resolver os teus problemas. Se a palavra vem, é porque Deus decidiu, é hoje, é agora que isso vai mudar. Isso vai mudar. Então Deus não quer que passe um mês, uma semana. Se essa palavra vem no teu espírito, amados, então você vai se levantar nessa noite deste lugar e vai começar a operar nessa dimensão, vai começar a romper com tudo aquilo que te paralisa, com tudo aquilo que detém os teus passos, que tudo aquilo que compromete os sonhos de Deus na tua vida. Você precisa compreender, amém? Aleluia. Então, quando nós entendemos que Deus fala conosco e rompemos, nós começamos a nos tornar pessoas de aliança, amém? Olha só, pessoas de aliança, porque ninguém que recebe uma palavra de Deus, amados, ninguém que recebe uma palavra de Deus, fica, entendeu, sem se aliançar com Deus. Essa pessoa automaticamente, ela terá a sua aliança com Deus. Eu não sei, amados, qual é a aliança que você fez com Deus. Talvez o inimigo sabe, ele faz sempre você quebrar, sempre faz você, entendeu, desistir disto. Mas eu vou te dizer, Deus hoje te chama para você se aliançar em uma aliança firme. E aliança firme é aliança de reino. Talvez você aprendeu a se aliançar na alma com Deus, e Deus não se aliancia na alma. Deus é espírito. Ele se aliancia no espírito. Se você vive, levanta, cai, crise vem e vai, crise vem e vai, é porque a tua aliança é na alma. E você precisa entender que Deus, amados, requer uma aliança firme, e aliança firme é aliança de reino. Amém? Nós precisamos compreender. E você vê, lá em Gênesis 12, 6, 7, Abraão deixou dos caldeus e subiu ao vale do rio Eufrate até Harã, onde o seu pai faleceu. Naquele momento, apesar da decisão que ele tem tomado, naquele momento um fato acontece na vida dele. Sabe para quê? Para que Abraão nunca volte atrás, amados. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para que a gente não volte mais atrás. É claro que Deus não vai matar ninguém da nossa família aqui para a gente não ficar voltando atrás. Mas de fato, quando Deus nos chama, amados, tudo aquilo que nos impede de estar na presença dEle ou fazer aquilo que Deus quer, amados, se torna um empecilho. Nós precisamos entender que quando Abraão decide avançar de Harã, ele virou para o sul e seguiu em direção à terra de Canaã. Parou em Siquém e ali edificou um altar. Amados, ali ele edificou o quê? Um altar. Nós precisamos entender que tem fases da nossa vida espiritual, fases, tempos e tempos. Olha só, tempos e tempos nós precisamos o quê? Amados, estar levantando o altar. Eu vou dizer algo para você. Nós somos altares vivos hoje, amém? Amém? Nós somos altares vivos, porque aonde você estiver, e se você tiver uma aliança firme com Deus, Deus vai olhar lá no local onde você trabalha, que ali tem um altar dele, que ali ele pode usar alguém para mudar a realidade de outras pessoas. Na tua escola, na tua faculdade, você sendo esse altar, Deus sabe. Olha só, o altar liga a Deus, amado, esse Deus maravilhoso, poderoso que está no céu. Ele toca a terra através de nossas vidas, porque nós somos esses altares, amém? Abraão entendia isso.
E todas as vezes que uma fase nova na vida dele começava, ele se aliançava com Deus em um nível maior e levantava altares. O problema, amados, é que nós não queremos crescer de nível. E aí a gente levantou um altar, está ali, não, mas quando eu me convertia, eu era assim, eu orava. Amados, a oração de ontem não serve mais para hoje. A única coisa que você vai ter dela é colheita. Entendeu? Você vai colher essa oração, mas não serve. Você precisa subir de nível, de intimidade, de compromisso. Então, nós precisamos compreender que às vezes nós temos altares ali que levantamos há tanto tempo, quando a gente era novo, convertido, né? Do primeiro amor, né? Aí você assim, não, poxa, faz tempo que eu não faço isso. Tá certo, faz tempo que você não ora 3 horas, 4 horas, então levante um altar. Então levanta outro altar e comece a orar 3 horas, 4 horas, sei lá, o seu tempo, ou em todo o tempo orando. Você entende? O problema é que você não pode ficar lá atrás achando que, não, um dia eu orava, um dia eu era muito comprometido, um dia eu era uma pessoa assim com Deus, eu sinto falta do tempo lá atrás. O tempo lá atrás passou. Se o altar está em cinzas, né? Está em cinzas, levanta outro, amém? Uma coisa é certa, que nós precisamos ser homens de altar. Precisamos levantar constantemente altares para mostrar, Senhor, aqui nesse trabalho, Senhor Deus, aqui tem um altar vivo. Senhor, aqui nessa faculdade, nessa escola, aqui tem um altar vivo. Senhor, neste momento aqui estou eu, sou um altar vivo, estou à disposição para cumprir teu propósito, para fazer tua vontade. Você entende, amados? Nós precisamos. O problema é que as pessoas, elas não querem ter o trabalho de sacrificar, de trabalhar para levantar um altar, porque levantar altar dá trabalho. E elas querem justificar, mas um dia o Espírito Santo me tomava. Se ele não te toma hoje, lava-te na palavra e deixa ele te tomar novamente. Comece a buscar a presença, comece a mergulhar em busca da glória de Deus na tua vida. Comece a fazer aquilo que você deixou de fazer. E mostra, Senhor, eu estou aqui de novo, Pai. Eu estou novamente aqui. Eu estou de novo de pé. Eu estou de novo para glorificar. Eu estou de novo para te adorar. Você precisa fazer isso. Então, amados, você que vê que Abraão, em tempos, levanta um altar. Diga assim, precisamos levantar altares. E nós somos esses verdadeiros altares. Aleluia. Levantar altar. Altar significa muitas coisas. E uma delas significa aliança. Amém? Uma delas significa aliança. Amados, por que nós precisamos levantar altares? Para mostrar que nós estamos aliançados com Deus. Porque eu preciso levantar um altar na igreja local para mostrar que nós estamos aliançados com Deus. Porque eu preciso levantar um altar no casamento para mostrar que o meu casamento está aliançado com Deus. Porque eu preciso levantar um altar na minha empresa para mostrar que a minha empresa é um altar de Deus. Porque eu preciso levantar um altar nas minhas finanças para mostrar que as minhas finanças estão comprometidas em promover o reino de Deus. Nós precisamos levantar, amados. E eu vou dizer, levantar altar dá trabalho. E nós não queremos nos dispor. Queremos ficar no argumento, na justificativa. Não, mas nem sempre eu fui assim. Um dia eu fui usado por Deus. Aí traz história, testemunho de 300 anos atrás. Pelo amor de Deus. O nosso Deus é vivo hoje. E hoje Ele quer operar. Amém? Hoje Ele quer operar. Amados, nós precisamos compreender isso. Sair das rotas antigas. Passou. Estamos no outro tempo, numa outra fase. Não interessa o que aconteceu. O importante é construir o que está à frente de nós. E o que está à frente de nós é glorioso. O que está à frente deste local aqui, dessa igreja local aqui, é grandioso, amados. Você entende? O que está à nossa frente é uma glória tremenda e poderosa.
E você está aí com seus argumentos, porque um dia alguém chutou teu altar, porque alguém um dia tirou isso e aquilo. Amados, vamos avançar. Se o inimigo tocou no altar, levante outro. E diga: Senhor, constantemente eu vou mostrar que eu estou aliançado contigo. Constantemente eu vou mostrar que a minha casa, o meu casamento está aliançado contigo. Constantemente eu vou mostrar que eu, a minha vida espiritual, está aliançado contigo. Amém, amados? Diga a pessoa do seu lado: não tem saída. Quer mudar de vida? Levante o altar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, você vai ver que na primeira vez, ou ali na chamada, quando Abraão sai do meio da parentela, da casa do pai, quando Abraão rompe ali, a Bíblia vai falar que ele saiu com a sua esposa e com as suas posses. Sim ou não? Eu vou dizer algo para você: Deus vai lhe chamar. Talvez você esteja arruinado, não te preocupa. Deus vai lhe chamar, talvez você esteja numa situação de miséria, não te preocupa. Talvez você conquistou, caiu, está lá embaixo, não te preocupa. Você vê quando Abraão decide romper, você vê quando Abraão decide levantar altar a Deus, você vê o que? Aqui no versículo 13, 2:5, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Olha só, você vê que quando Abraão começa a corresponder a Deus, sabe o que Deus faz? Começa a promover a vida de Abraão, começa a enriquecer Abraão. E esse não era o objetivo de Abraão, amados. Você está entendendo? Esse não era o objetivo. Abraão simplesmente começou a fazer o que Deus mandou. Tu está entendendo? O problema é que as pessoas querem buscar dinheiro, querem buscar isso. Comece a fazer o que Deus te mandou. E aí, ainda que você tenha vindo com os panos de trapo, não tem problema. Deus vai te vestir de riqueza. Deus vai te vestir de conquistas. E as pessoas irão olhar para você, irão ver quanto Deus é poderoso na sua vida. Você compreende? Você vê que na primeira vez que Abraão decide romper, ele começa, a palavra diz que ele pegou ali os pertences dele, as posses dele, pegou, entendeu, sua esposa, pegou Ló e foi. Você já vê aqui, nesse segundo nível, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. A Bíblia coloca aqui um adendo: e Ló também tinha gados, tinha rebanhos, tendas. Olha só, amados, outra coisa interessante. Quando você se torna alguém de reino, não é só a tua vida que será abençoada. Os que estão à tua volta também serão abençoados. Não é só a vida dele que foi abençoada, a minha também foi abençoada. Não foi só a minha vida que foi abençoada, a vida deles foi abençoada. Eu sempre digo, como é que vocês chegaram e como vocês estão hoje? Talvez a tua boca aí esteja murmurando da situação, mas lembra-te, quando tu chegou aqui, o que tu tinha e o que tu eras. E você já começa a ver que Deus já mudou a tua vida. Mas tu continua murmurando. E é por isso que não rompe. É por isso que não acontece o que tem que acontecer. Amados, você vê que Ló foi abençoado. Então, quando você decidir por Deus, o teu marido lá, entendeu, com aquela cara fechada, a tua esposa lá, daquele jeito, eles vão começar a ver a bênção de Deus tocando a vida deles. Eles vão começar a ver que a tua oração é respondida por Deus, que o teu clamor é respondido por Deus. E aí, nesse momento, vai começar a se render, começar a vir, porque não tem saída, amados. Não adianta a gente ficar em palavras, falando de reino. Nós precisamos manifestar o reino. Precisamos manifestar. Amém? Então, amados, é exatamente isso. Abraão decidiu. Abraão se levantou. Abraão avançou. E aí você vê aqui na história que Deus tinha acrescentado coisas na vida de Abraão. Deus tinha mudado a vida, ou o contexto ali de Abraão.
E isso é tremendo, amados. E eu vou dizer, talvez você não esteja no nível de Abraão aqui, mas você já experimentou que Deus tem mudado e transformado em uma área da tua vida. E aí então, Deus quer fazer mais na tua vida, mas você se paralisa. Porque é isso, é aquilo, porque eu não concordo com isso. Eu vou dizer algo para você, amados. Ninguém pode aceitar a palavra de Deus pela metade. A gente tem que engolir ela toda. Porque ela faz efeito em toda a nossa vida. A gente não pode pegar uma parte aqui, não. Você precisa aceitar a vontade de Deus toda. Amém? Não, eu só vou... Eu oro pelo meu marido, eu quero que o meu marido mude. E tu muda. Eu oro para minha esposa para ela mudar. E tu muda. Amados, Deus, Ele faz uma obra completa. Deus, quando se move, Ele se move no extraordinário. Ele não faz uma coisa incompleta. Quando Deus restaura, Ele restaura todo, não a metade. Entenda isso. Se a tua vida não tem experimentado o todo de Deus, o extraordinário de Deus, é porque você está nessa dimensão de intimidade, olhando pela ótica da serpente. Ah, mas eu queria, eu pensava, eu achava. Amados, Deus é soberano. Ele não chama nenhum de nós para conselho. Aquilo que Ele decide, Ele faz. Ele decidiu abençoar a Abrão, a se tornar Abraão. Ele não foi buscar conselho no pai e na mãe de Abrão. Ele não foi buscar conselho na família, na parentela. Ele decidiu chamar, e chamar para um propósito. Amém? Nós precisamos, amados, andar e continuar avançando. Nós jamais podemos parar. Amém? E isso é interessante, porque passou pelo Egito, passou por Negueb, e naquele momento já Abrão, neste nível de vida, é lembrado Salmo 126:4, né? Quando Davi recita: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Amados, quando você se voltar para Deus, Deus vai lançar sobre a tua vida uma enxurrada de coisas extraordinárias vai começar a acontecer na sua vida. Amém? Coisas que não estavam, ou que você jamais imaginaria que iria alcançar em pouco tempo. Então você se abre novamente para Deus, começa a levantar altar para Deus, começa a firmar aliança com Deus, e aí então você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Extraordinária. Amados, para Deus, amados, Ele não precisa programar algumas coisas. A partir do momento que tu entra no nível de honra a Deus, a partir do momento que você começa a praticar o princípio de Deus, na hora faz acontecer na tua vida. Na hora. Porque Deus não precisa de conselho. Deus não precisa. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele determina, Ele estabelece. E se Ele determinou sobre a tua vida, creia você. E entenda você que só depende de você se alinhar com a verdade de Deus. Só depende disso. Ninguém pode impedir, amados. Ninguém pode parar. Você entende? Nós precisamos compreender isso. Nós criamos uma dimensão que está sendo desatada lá em Manaus. E eu vou dizer, nós temos recebido aqui desta casa paterna. Hoje o que tem sido desatado em Manaus, o que tem acontecido em Manaus, é porque o apóstolo Gutenberg foi lá, liberou uma palavra e nós recebemos e abraçamos aquela palavra. Então, o que tem acontecido lá é justamente o cumprimento de decretos, amados. Então, nós podemos crer no que Deus está fazendo, porque Ele falou e Ele disse que iria fazer e Ele está fazendo. Amém? Ele está fazendo. Aleluia. Vocês estão em obra aqui, né? Lá a gente está construindo praticamente do pé, né? E essa turma aqui, incansável lá, incansável. E lançam ofertas, é isso e aquilo, e muita coisa está para acontecer. E eles têm colhido de maneira extraordinária. Aliás, todos nós, naquele lugar, temos colhido de maneira extraordinária. Ninguém é a mesma pessoa de 2013, eu posso contar a partir de 2013. Ninguém, amados.
Sabe o que é isso? É mergulhar no destino que Deus tem para nós. Mergulhar. Amém? Eu vou dizer, vocês são privilegiados. Posso dizer assim, né? Que ele está sempre aqui. Ele vai 1, 2 vezes lá em Manaus. Mas vocês têm sempre aqui o camarada. Isso é um privilégio, André, para vocês. Davi, é um privilégio. Nós temos 1, 2 vezes ao ano. A gente precisa aumentar essa escala. Precisamos. Amém? E eu creio, claro, a pastora. E eu creio, né? E a gente desatando não vai ter mais isso, essa questão de passagem, isso e tudo mais, uma logística. O jatinho está aí, manda chamar a nossa paternidade. Na hora, leva. Ó, ainda dá mais para ir mais 3 ou 4 no avião. E vamos, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, basta a gente romper, basta a gente decidir, definir, nos alinhar com a palavra. É outra coisa, amados, é outro nível que a gente vive, amém? O Senhor tem sido bom. E aí você vê que Davi lembra disso, ele diz o quê? Como as torrentes, amados, Deus tem coisas extraordinárias. Se você está vendo na tua casa um pinga-pinga das coisas de Deus, então abre as comportas, deixa Deus liberar sobre a tua vida coisas grandes. Permita que você seja tomado pelo extraordinário de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aí você vê que Abraão chega a um lugar, Betel, ali ele levanta o altar. Você vê que Abraão passa Siquém, ali ele levanta um altar. Agora é interessante, amados, porque às vezes a gente levanta altares, às vezes nós levantamos a nossa vida, Senhor, eu vou te servir a partir de hoje. A tua palavra, Senhor, me alcançou. Senhor, a minha casa está à tua disposição. A minha casa é para a tua obra. Senhor, meu carro é para a tua obra. Senhor, tu me deu um emprego, eu estou ganhando muito bem. Isso aqui, Senhor Deus, eu vou promover o teu reino. Aí você levanta altares. Você consagra a Deus o teu emprego, o teu salário, o teu casamento. Mas aí você permite que uma segunda voz venha. Você permite que Satanás comece a desfocar a visão que Deus tem da tua família e da tua casa, do teu casamento. Você mesmo começa a amaldiçoar. Você mesmo começa a declarar contrário do que Deus declarou sobre a tua vida, sobre a tua família. Você mesmo começa a dizer, não, Senhor, eu tenho esse dom, mas eu não quero isso, não. Você mesmo começa a fugir dos planos de Deus. E aí eu vou dizer para você, Betel foi um lugar, amados, aonde Deus se manifestou poderosamente. Poderosamente. Ali Samuel trabalhou e manifestou intimidade com Deus. Ali Jeremias trabalhou e manifestou, entendeu? A glória de Deus naquele lugar. Você vai ver que nos livros deles, eles estão falando de Betel. Mas você vê que depois de um tempo, aquele lugar que era um altar de Deus, se tornou algo diferente. Esse que é o problema, amados. Deus começa a nos abençoar e nós começamos a tirar Deus do negócio. Nós começamos a colocar Deus em segundo plano. Quando não temos nada, quando estamos, assim, começamos a buscar Deus, a buscar a Deus. Não, agora, se eu alcançar isso, Deus, você vai ver que naquele lugar, Jacó teve uma experiência tremenda. Tremendo, um lugar que antes era chamado Luz, depois Jacó, por essa experiência, chamou de Betel. E olha a experiência, né, que ele teve. De uma jornada cansado, descansa ali, pega uma pedra e ele tem uma visão. Qual foi a visão? Uma escada que descia do céu. Uma escada que descia do céu? Não. Uma escada que foi posta na terra e que ligava. Uma escada que foi posta na. Amados, você vê que as coisas, para serem liberadas, nós só precisamos nos posicionar. A escada foi posta na terra e ela ligava ao céu. Tu está entendendo? Você precisa se posicionar para você ter essa conexão com o céu, com aquilo que é decretado da parte de Deus. Não é assim, eu estou esperando Deus. Eu estou esperando Deus. Amados,
Deus já estabeleceu todas as coisas, inclusive a tua vida, que era desde os tempos antigos, dos fundamentos eternos, já existia. Avalie aquilo que você precisa para fazer acontecer na sua vida, na sua casa e no reino de Deus. Já está tudo liberado. E aí Jacó, amados, vê e tem essa visão, e ele compreende que agora ele precisava se posicionar, porque a vida dele era fugindo, era justificando, era argumentando, é porque isso, é porque aquilo. Amados, chega um tempo que nós precisamos nos posicionar, que não adianta a gente culpar a paternidade, não adianta a gente culpar pastor, pastora, não adianta a gente culpar mãe, pai, esposa, é porque minha esposa, é porque meu marido. Chega um tempo que nós precisamos nos posicionar. E se faltava a visão para isso, eu quero dizer que a visão do reino nos posiciona muito bem para aquilo que Deus quer. A visão do reino nos posiciona, amados, exatamente para aquilo que Deus quer. Então nós precisamos o quê? Se Jacó precisava de uma visão, Senhor, o que eu faço? Deus deu uma visão para ele. Uma visão. E aquela visão conectava. Os anjos viam. Existe algo tremendo e sobrenatural quando nós nos posicionamos. E a partir daquele momento, a vida de Jacó mudou. A vida de Jacó não mudou quando ele negociou com Labão, quando ele casou, quando isso aqui, não mudou. Tu vai ver que a vida de Jacó muda quando ele tem essa visão. Você entende o quanto é importante a nossa ótica, colocar os nossos olhos nas coisas de Deus e não nas coisas humanas. Às vezes a gente passa mais tempo administrando coisas humanas, problemas humanos, é isso, é aquilo que não deu certo. Se não deu certo, é a oportunidade da gente trabalhar para fazer dar certo. Nós pregamos a restauração de todas as coisas, amados. Quando aparece um problema, a gente não quer resolver, não quer entrar para resolver. Como é que pode se a gente prega a restauração de todas as coisas? Se no casamento tem problema, eu não estou disposto a resolver problema. Como não? Se nós pregamos a restauração de todas as coisas, tu vai entrar no teu casamento, vai pagar o preço pelo teu casamento, vai pagar o preço pela tua família. Porque nós pregamos a restauração de todas as coisas. Amados, Deus tem uma visão para nós. Jacó estava com a visão nos problemas. Quem queria matar o irmão que tinha isso, aquilo, e não sei o quê. Jacó estava cheio de problema. Você pode estar cheio de problema. Talvez você esteja aqui, talvez o teu coração não esteja nem mais disposto para essa palavra. Mas Deus decidiu te falar isso nesta noite, para dizer a você, não, coloque os teus olhos naquilo que eu te disse. Coloque o teu coração, tua mente naquilo que eu te mostrei, porque é isso que vai acontecer na tua vida. Porque eu disse e assim será sobre a tua vida. Nós precisamos, amados. Então era necessário Jacó se desligar. Era necessário Jacó se desligar para poder, a mente dele, poder enxergar o que Deus estava fazendo por ele. E aí quando a tua mente não desliga, é problema em casa, é problema com o marido, é problema de dinheiro, é conta chegando, é isso que o diabo quer da tua vida, que tu fique atrelado, embaraçado com essas coisas. E eu vou dizer, isso são pequenas coisas, são pequenas, e o diabo te embaraça nas pequenas coisas, porque eu vou te dizer, existe outro nível de guerra, que é justamente estabelecer tu e a tua casa na posição que Deus quer. Aí o diabo quer que você fique na crise de conta a pagar, disso e daquilo, e nunca deixa você chegar no nível maior, que é guerrear para posicionar a tua vida e a tua casa para aquilo que Deus tem para você. E aí você fica sofrendo, amados. Eu vou dizer, aqui não é lugar não de sofrência não, tem outro lugar que ora para isso. Aqui liga você, amados, a um destino poderoso, amém? Aqui liga você ao projeto, à ótica de Deus para a tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, nós precisamos entender. E aí então, qual foi a atitude de Jacó, amados? Vamos ler aqui rapidamente. Jacó 28, 3, 10, 22. Se quiserem marcar aí. Deus apareceu a Jacó e lhe mostrou uma escada da terra ao céu. Da terra ao céu. Diga a pessoa do seu lado,
A escada ligava terra ao céu. Não ligava o céu à terra. Olha só, a escada ligava terra ao céu. Porque eu vou dizer, amados, Deus já estabeleceu. Nós que precisamos estabelecer. Por isso que a escada é ligava a terra ao céu. Vamos lá. 28, versículo 3, 10 e 22. Pelo qual os anjos desciam e subiam. Você vai ver lá no versículo 3, que quando Deus repete 3 das grandes promessas feitas a Abraão, né, que foi dito lá no versículo 12. Vamos lá aqui. Lá em Gênesis 35, de 1, 7 a 15. Estou avançando aqui, amados, para a gente cumprir o horário. Já Gênesis 35, de 1 a 7, e o versículo 15. Quando Deus chamou para voltar a Betel, Jacó mandou todos da sua família se purificarem antes de subir a Betel. E ele fez um altar e chamou de El Betel, que significa Deus, da casa de Deus. Amém? Olha só, aí você vai ver que uma outra fase de Jacó, quando Deus chama novamente Jacó para voltar a Betel, na primeira vez, Deus falou com quem? Com Jacó, somente com Jacó. Deus não teve aquela visão, Deus ali estava falando com Jacó através daquela visão, amém? Na segunda vez, quando Deus chama Jacó, o que Jacó faz? Convoca toda. Você está entendendo? Que às vezes você fala bem assim, não, vou esperar alguém, vou esperar o marido, a mulher. Não espera ninguém. Se Deus te mostrou, avance. Avance. E aí você vê que na segunda ida de Jacó a Betel, ele convoca todo mundo. Ó, o Deus que falou comigo lá, o Deus que me prosperou, o Deus que me deu todos esses benefícios, está chamando agora todos nós. Você está entendendo? Quando o reino começar a ser efetivo na tua vida, tu vai dar um decreto na tua casa e todos da tua casa irão buscar a Deus. Mas não adianta você, amados, fazer uma convocação na tua casa se a tua vida emocional, se as palavras que saem da tua boca, se há uma desordem na tua vida. Não adianta. Tu vai dizer, olha, vamos buscar Deus, olha, lá a palavra é diferente. Na tua vida não é. Eles vão olhar na tua vida. Você está entendendo? Então, quando Deus falou com Jacó a primeira vez através daquela visão, na segunda vez, porque Deus tinha feito grandes coisas na vida de Jacó, quando ele sobe a segunda vez, ele dá um decreto para toda a casa dele, toda a família: se santificai, porque nós iremos voltar. O Deus que me visitou na minha angústia, o Deus que me visitou na minha angústia. Cadê o Deus que te visitou na tua angústia? Ou você ainda está na angústia? É ou não é? Porque se o Deus te visita na tua angústia, porque você não pode mais andar na angústia. Se Deus te visita, amados, Ele te visita para mudar e transformar a tua vida. E se Ele muda e transforma a tua vida e você vive os benefícios do reino, quando você olha para a tua casa, você diz assim, vamos, chegou o tempo dessa casa, dessa família, do nosso casamento, dos nossos filhos mudarem. Chegou o tempo da vida dos nossos filhos mudarem. Vamos agora buscar o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, porque iremos voltar novamente ao Deus que me visitou na minha angústia. Amados, a palavra do reino, ela é verdadeira. Foi verdadeira na vida de Jacó, e ele mostrou que foi verdadeira aos adiantes, amém? A palavra do reino, amados. E então você vê que quando Jacó volta ali, ele dá um nome, El Betel, que significa Deus da casa de Deus. Lá em 1 Samuel 7,16, Betel foi um lugar de grande significado, né, para Samuel, que ali julgou ou estabeleceu muitos decretos. Você vai ver que Elias e Eliseu passaram por lá nas suas últimas viagens juntos, né? Jeremias, no momento que passou por ali, você vê que um profeta mais aguçado, você vê que um profeta passa por ali e ele vê algo diferente naquela casa. Ele vê algo diferente naquele altar.
ele percebe que aquele altar já não é, ou já não condiz com aquilo que foi estabelecido. A pergunta nessa noite é: a tua vida, ela condiz com aquilo que Deus estabeleceu? Porque Deus já estabeleceu algo. Deus já fez coisas na tua vida. Se Deus fez coisas na tua vida e você está fazendo diferente, talvez Deus já mudou uma área da sua vida. E se essa área da tua vida não está convergindo para Deus, opa, tem alguma coisa nesse altar que está estranho. Então o profeta Jeremias começa a perceber que aquele lugar está diferente, porque aquele lugar era para a glória de Deus, porque aquele lugar era para manifestar a presença de Deus, porque aquele lugar era para ser do propósito de Deus. E ele começa a perceber isso. Olhe para a sua vida neste momento. Será que a sua vida está na dimensão daquilo que Deus já estabeleceu? Porque Deus já fez coisas. Aqui ninguém pode dizer assim, não, Deus nunca fez nada na tua vida. Deus já fez sim na sua vida. Deus já operou na sua vida. Tem pessoas que já foram curadas, mas estão no nível de vida, de desonra a Deus. Tem pessoas aqui que Deus já mudou a situação financeira, mas estão no nível de desonra a Deus. Tem pessoas aqui que já restaurou casamento, agora pega o casamento para outras coisas e não traz, entendeu? Para aprender os caminhos do Senhor. Este altar, como é que está? Você precisa entender isso. Lá em Jeremias 48:13, Jeremias disse que Israel se envergonhou-se do mesmo lugar. Olha só, quando pensamos em Betel, da chegada de Abrão a Canaã até a época dos reis, pensamos na casa de Deus, um lugar especial, um lugar de propósito, um lugar de manifestação da glória de Deus. Mas Jeremias começa a ver algo diferente. Betel já não era mais vista como um lugar onde a glória de Deus se manifestava, mas sim já era chamada ou identificada como Bet-Aven. Bet-Aven. Amados, quando Deus restaura a nossa casa, a nossa família, e a gente sai da rota, e se a gente sai da rota, é claro que Deus, a glória de Deus não pode mais estar ali. O lugar da manifestação da glória, a nossa casa, a nossa família, a nossa finança, o altar que você levantou para Deus. Eu não sei, de repente a tua família foi restaurada, você veio aqui, Senhor, usa o nosso casamento, usa a nossa casa. Deus tirou você da miséria, da ruína, você diz, Senhor, agora eu quero abençoar a tua obra. E você abençoa uma, duas e tchau. Você está promovendo as coisas lá fora. E não tem nada a ver com o reino. E aí, você começa a perceber que aquilo que você disse que era para Deus, já não é mais para Deus. Que aquilo que você consagrou a Deus, já não está mais sendo a serviço do reino. Que aquilo que você disse que era para Deus, já não tem mais nada a ver. E aí o profeta Jeremias diz isso, né? A casa de Israel se envergonhou de Betel e da sua confiança. Porque Deus tinha confiança. As pessoas tinham confiança. Você entende? Então nós não podemos comprometer, amados. Nós somos altares. A tua família é um altar. As nossas finanças, os recursos financeiros, é o lugar, é a ferramenta que Deus manifesta. Se manifesta. Você sabia que Deus se manifesta através da ferramenta financeira? Está aqui para promover, para promover, para promover. Esse congresso aqui é uma manifestação disso. De recursos financeiros para promover determinadas coisas. Então, se isso que nós falamos que é para Deus, mas depois estamos desviando o propósito, estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. No início falamos, Senhor, agora eu consagro, agora é teu, agora é isso. E não está sendo nada disso. Em Oséias capítulo 4, 5, o profeta Oséias explica o porquê. Bem antes de Jeremias explica o motivo dessa tristeza. Repetidamente, Oséias se refere a Betel como outro nome, Bet-Aven. Não subais a Bet-Aven. 5:8, capítulo 5, versículo 8. Levantai gritos em Bet-Aven. Em vez de Betel, Oséias usa esse outro nome, Bet-Aven, que quer dizer casa do nada.
Amados, casa do nada. Um dia, aquilo que era para manifestar a glória de Deus, a sua vida, a minha vida, a nossa família. Quando Deus te alcançou, quando Deus te restaurou, quando Deus te restituiu, quando Deus te libertou, era para que você manifestasse a glória dele. E aí o profeta Oséias explica exatamente aquele tato profético que o profeta Jeremias tinha. Explica exatamente, amados. Aquele lugar já é a casa do nada. Você entende? Quando nós saímos da rota de Deus, quando a nossa vida sai da direção de Deus, quando o nosso casamento sai da rota de Deus, então, amados, a casa do nada nos tornamos. Ainda que a gente queira dizer assim, não, mas eu estou bem, não está. Você não está. Se você sai da rota, do propósito, daquilo que Deus designou, então você se torna a casa do nada. Como é que a casa de Deus tornou-se a casa do nada? Oséias explica: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. E os seus sacerdotes idólatras tremerão por causa de sua glória, que já se foi. Israel será envergonhada por causa do seu próprio capricho, e os atalhos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Amados, isso é muito sério. Nós precisamos decidir nessa noite que nós não podemos sair da rota que Deus estabeleceu. Nós não podemos negociar a verdade do reino. Nós não podemos negociar a cultura do reino. Nós não podemos dizer que somos e estamos envolvidos com outras coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus, amados, te chamou para algo grande. E dentro do que Deus chamou, quando você tocar, irá prosperar. Você vê que Abraão, amados, quando ele decidiu romper, não, eu vou decidir romper, eu vou obedecer o que Deus tem para mim, eu vou fazer o que Deus designou para mim, agora eu vou me lançar nisso. Você vê que ele sai com umas posses, mais adiante a Bíblia diz que ele tem ouro e prata e muitas outras coisas. Você está entendendo? Então não tem como a gente ficar parado mais. Quando nós entendemos o propósito, quando nós mergulhamos no propósito, quando nós rompemos das rotas e tomamos a direção certa, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E esta noite começou a ser lançado isso na tua vida. Nesta noite começou a gerar dentro de você essa necessidade de romper com tudo aquilo que estava paralisando você, amados. Porque não adianta dizer que somos. João 4, mulher samaritana. Sicar, onde foi levantado também o altar, Jacó deixou de herança para a mulher samaritana. Quando Jesus veio com a palavra profética, o que ela disse? Ah, não, nosso pai Jacó nos deu isso por herança. Eu vou dizer, aquilo que era bênção pode se tornar maldição a partir do momento que nós saímos do foco e da direção de Deus. Porque de fato era uma herança que Jacó tinha deixado. E ela pegou para satisfazer os caprichos dela. Nesse lugar eu posso adorar. Nesse lugar eu tenho ensinamento. Amados, nós não podemos entrar numa rota dentro, amados, da cultura do reino ou como igreja do reino. Achar que nós já sabemos demais. Achar que quando, mas essa palavra eu já ouvi. Mas de novo isso. É a cobrança mesmo assim. Se continua a cobrança, é porque você não fez o que Deus mandou fazer. Se continua, amados, a direção de Deus toda hora batendo a mesma tecla, porque você não fez o que Deus mandou. Então a cobrança ela tem que continuar, amados. Nós não podemos fazer daquilo que Deus já estabeleceu na nossa vida maldição. Deus já operou na tua vida. Deus já estabeleceu. E tu não pode fazer disso, tu não pode dizer, não, mas aqui eu adoro, aqui eu faço isso, eu estou no reino, eu tenho a palavra do reino. Não, outro ensinamento não. Se Deus está trazendo, você vai receber, porque isso vai te tirar do poço. Porque isso vai te tirar da cegueira espiritual. Para o tempo de Jacó era bênção. Para o tempo da mulher samaritana era maldição, era cativeiro. Você precisa discernir o tempo.
Se você tem dificuldade, tem um livro chamado Discernindo o Tempo. Adquira ele, porque isso vai lhe ajudar muito. Porque ficar parado no tempo, aquela mulher ficou parada no tempo, amados. E porque ela ficou parada no tempo, teve que se alimentar de poço, beber de poço, enquanto nós temos fontes. Enquanto nós temos a fonte. Mas ela decidiu ficar parada na vida. Ela decidiu, eu vou cruzar os braços e tá bom. Porque aqui eu posso adorar, posso isso. Deus não lhe chamou para estar parado, estacionado neste lugar. Esse lugar é de constante movimento. Porque daqui sairão muita gente para ministrar em outras nações. Deus não parou, ou Deus não desistiu desse propósito com essa casa. Deus não desistiu, Deus vai levantar pessoas para ensinar em outras nações. Deus vai levantar filhos desta casa para edificar outras casas que estão caídas. Outras casas que um dia se consagraram a Deus, mas hoje entraram em rotas, que estão parados, estão estancados. Nós precisamos entender, porque Deus tem uma aliança com esta casa. Deus levantou uma fonte nesta casa. E nós precisamos entender que fonte não para. Não adianta você querer fazer com que a fonte se estanque aqui. Não adianta você querer fazer com que a fonte não transborde. A fonte, ela nunca para. A fonte, ela nunca para. Ela estará sempre transbordando. E eu vou dizer para vocês, os estados do Brasil, amados, têm fome e sede desta palavra, da vida de Deus que está na vida deste homem. E se ele está aqui, segurem, se prendam, abraçam. Porque, amados, os estados do Brasil, começou aí um mover na política, mas não adianta, porque a verdadeira restauração começa pela igreja. Pela igreja. Você pode colocar a tua esperança nesse presidente. Não, mas a verdadeira esperança está quando a igreja do reino se levantar. Quando a igreja do reino começar a entrar na rota e sair dos atalhos e avançar naquilo que Deus tem. E eu vou dizer, há tempo para isso. Não adianta vocês, a igreja aqui, querer, entendeu, parar a fonte, querer deter a fonte, querer segurar a fonte. A fonte foi feita para jorrar. A vida do apóstolo Gutenberg foi feita para jorrar no norte, no sul, no leste, no oeste. Amados, há uma necessidade desta palavra nos estados brasileiros. Há uma necessidade desta palavra nesta nação e nas nações da terra. Nós precisamos crer, amados. Nós precisamos crer. Mas hoje nós precisamos decidir deixar de ser a mulher samaritana. Porque ela ia para o altar dela. Só que quando chegava lá, o altar dela estava comprometido. A vida dela estava comprometida, mas ela jurava por Jacó. E ela jurava pelo Deus de Jacó que estava tudo bem. Se a tua vida está estancada, não está nada bem. Se o teu casamento, as tuas finanças, as áreas da tua vida estão estancadas, não está nada bem. E não adianta você querer bater no peito e dizer, não, está tranquilo, está tudo bem. Não está. Prova disso, Siquém, Sicá, e aquela mulher em outro tempo, amados, querendo dizer que era bênção, aquilo que era, mas que ela tinha feito maldição. Então, o que Deus entregou para você durante esses últimos tempos, não faça maldição. O que Deus liberou sobre a tua vida, porque deste congresso já foi liberado para a vida de todos vocês, para a vida de muitos hoje que estão nos assistindo. Ministros que já vieram aqui, pessoas que já vieram aqui, já foi liberado palavras proféticas. E que entraram nessa dimensão, mas que hoje estão fazendo disto maldição. Porque ter a bênção, mas não permanecer na rota, é fazer maldição da bênção. Se coloque de pé neste momento. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Pai, nesta noite, meu Pai, é uma noite de rupturas. É uma noite, Senhor Deus, de romper, Senhor Deus, em todas as áreas de nossas vidas, Senhor Deus. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que já se acostumaram com prisões, com cadeias.
em muitas áreas da sua vida, Senhor Deus. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, com estruturas emocionais, Senhor Deus, literalmente enrijecidas, Senhor Deus, que está totalmente fechada, Senhor, para a tua palavra. Mas nessa noite, Senhor Deus, tu falou com esta pessoa, Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, tu deu um basta a esta pessoa, Pai. Nesta noite tu diz, Senhor Deus, a esta pessoa que não adianta permanecer com o coração fechado, não adianta permanecer com a vida, com a sua vida com estruturas que não é aquilo que tu estabeleceu, Senhor. Nós, Senhor Deus, declaramos, Senhor, nesta noite, que toda a estrutura, meu Pai, maligna, Senhor, toda a estrutura de sofisma, Senhor Deus, nós não queremos pegar, Senhor Deus, o reino e fazer dele uma instituição, porque isso jamais será possível, jamais, Senhor Deus, será possível, meu Pai. O teu reino é inabalável, somos nós que precisamos, meu Pai, nos converter, nos lançar, convergir, Senhor Deus, para isso. Não adianta, Senhor Deus, buscarmos rotas, não adianta buscarmos, Senhor Deus, outras direções, porque tu és o único caminho, tu és a verdade, tu és a vida, Senhor Deus. Pai, há pessoas aqui, Senhor Deus, que parou, Senhor Deus, por desafios na família. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que têm ministérios tremendos, ministério poderoso, Senhor, mas estagnou, Senhor, está diante do poço, está dizendo, não, é aqui está bom para mim, porque aqui está ótimo, dessa maneira está bom. O Senhor diz, não é isso que Ele tem para você, o Senhor tem um nível maior. Senhor Deus, nesta noite, Pai, queremos, meu Pai, romper. Igreja, abra seus lábios, abra seus lábios. Abra seus lábios, essa é uma noite para romper com tudo aquilo que te aprisionava. Ora, babaxenderes, oh Espírito Santo de Deus, não queremos, meu Pai, ser tomados como Bet-Aven, Senhor Deus, a casa do nada. Não queremos que a nossa família se torne como Bet-Aven, a casa do nada. Não, Senhor, tu nos chamou para ser, Senhor Deus, a tua casa, Senhor Deus, a casa da tua glória. Há pessoas aqui, Senhor Deus, numa frieza espiritual, num desafio espiritual, Senhor, que as palavras são meras palavras, mas nesse momento toca, Senhor Deus, na vida dessa pessoa. Começa a romper, Senhor Deus, tudo aquilo que aprisiona. Ó Deus, neste momento, Senhor, decidimos, meu Pai, avançar, Senhor, passar por todos os processos, assim como Abraão, Senhor, e Abraão se transformando no homem já, Senhor Deus, maduro, diante do entendimento, passou, Senhor, por vários lugares, Senhor, levantando altares, declarando, eu não vou parar, eu vou continuar, levantarei altares em cada fase de guerra, de luta, de desafio, de confronto, mas eu continuarei servindo ao Senhor, eu continuarei fiel ao Deus que me chamou, ao Deus da minha casa, ao Deus da minha família. Oh Deus, neste momento, Pai, continuamos avançando e levantando, Senhor, um altar para Ti, Senhor Deus, aonde a nossa vida é este altar, porque não queremos, meu Pai, que o tempo passe, Senhor, e um dia, Senhor, iremos nos ver como a mulher samaritana. Um dia, Senhor Deus, estaremos achando que fizemos algo, avançamos em algo, mas na verdade, bebemos de água parada. Neste lugar aqui, não se oferece águas paradas. Neste lugar aqui há fontes. Neste lugar aqui há decretos proféticos. Neste lugar aqui há fundamentos. Neste lugar aqui é um lugar onde jorra da vida de Deus. Levante suas mãos e comece nesse momento a adorar ao Senhor. Comece nesse momento a chamar a atenção de Deus.
neste momento. Oh, se você diz, o Senhor está em silêncio para mim, o Senhor está em silêncio para mim, o Senhor te diz nessa noite, não, não, Ele tem falado ao teu coração, é tu que tem colocado o teu coração com dureza, o Senhor tem falado sim ao teu coração. Oh Deus, comece a chamar a atenção de Deus para esse lugar. Oh Senhor, estamos aqui, Pai. Tu tem falado sim, Tu tem ministrado a cada reunião. Senhor, neste lugar, Tu tem falado pela boca dos ministros, pela boca dos pastores, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres, dos apóstolos. Tu tem falado, Senhor. Tira, Senhor Deus, tira, meu Pai, o véu. Aquele cântaro era como um véu, Senhor Deus, na vida daquela mulher. Aquele cântaro era como um véu. Hoje o Senhor quer arrancar o véu, porque quando nós estamos impedidos de enxergar na ótica de Deus, é porque há algo em nossa vida que está desalinhado com a vontade de Deus. Oh Deus, te glorificamos, te glorificamos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Levanta um altar para Deus. Levanta. Porque esse que você está nele aí, só há cinzas, só há lembranças ruins, só há frustrações, só há decepções. Oh, este altar aí, Deus já não tem mais interesse nele. Derruba, derruba, derruba esse altar velho e levante um altar novo. E levante um altar novo para o teu Deus, um altar de compromisso, um altar de santidade. Oh, Senhor Deus, toma essa pessoa, Senhor Deus, que ficou com o coração frio e se envolveu, Senhor Deus, em coisas erradas, e agora não consegue, Senhor Deus, mais tocar na tua presença. Se manifesta essa pessoa de novo, Senhor. Se manifesta, toca nela, meu Pai. Oh Deus, nós somos teus altares, Senhor Deus. Somos os teus altares, Pai. E não queremos ser, meu Pai, jamais como aquela mulher que dizia, neste lugar se adora. Mas a vida dela, Senhor Deus, estava desalinhado com o que ela dizia. Ela, Senhor Deus, mencionava até o nome da paternidade dela. Mas a vida dela não condizia, Senhor Deus, com a projeção futura daquilo para a qual Jacó foi levantado. Senhor, muitas das vezes, Senhor Deus, usamos de muitos argumentos. Mas essa noite, Senhor, todos os argumentos caíram por terra. Todo, Senhor Deus, argumento, Senhor Deus, que prendia essa pessoa, caiu por terra. Porque hoje, Senhor, Tu aponta para ela e diz, basta você decidir, porque eu já decidi abençoar a tua vida, já decidi abençoar a tua família, tuas finanças, teu casamento, basta você decidir, e a cura no corpo físico virá, basta decidir. Oh Senhor Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Aleluias. Oh Deus, Tu és maravilhoso, tremendo, poderoso. Aleluias. Vamos tomar mais um minuto. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Se desligue de qualquer outra coisa. Ora mande comanara handaraba calabasiri andaraba carabás. Oxe catatarabacalabás. Senhor, aqui está a tua casa, Senhor. Aqui está Betel, Pai, uma casa de luz, uma casa, ó Deus amado, de revelação, uma casa, ó Deus amado, que o Senhor a constituiu para realizar grandes coisas, Pai. Nós não queremos ser uma casa que não dá em nada, Senhor,
Pelo contrário, ó Pai amado, nós queremos ser a casa que não dava em nada e nos tornamos uma casa de luz para as nações, para o mundo, Senhor. Portanto, ó Deus amado, nesta noite, venha, Senhor, toca a vida de cada um de nós, que cada um de nós saia daqui, ó Deus amado, para restaurar o seu altar de relacionamento, para restaurar o seu altar de vida contigo, Senhor, para que, ó Pai, nós possamos ser as ferramentas que o Senhor deseja usar para transformar verdadeiramente a realidade da terra. Diga comigo bem alto, diga: Senhor, nesta noite, nós restauraremos o nosso altar. Somos uma casa de luz e não uma casa que não serve para nada. Diga: meu Pai, novamente nós estabeleceremos uma escada que liga a terra aos céus. Aqui estamos, Senhor, para declarar que verdadeiramente nos conectamos com o divino, nos conectamos com o Deus Todo-Poderoso, para que essa terra seja transformada e venha fazer a sua vontade, como é no céu. Diga: Deus, conta comigo. Diga: conta comigo, porque nesta noite, o meu altar, que verdadeiramente será completamente restaurado. Amém? Amém ou não? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Tome um minutinho só, por favor, se sente, eu quero só lhe sintonizar o que vai acontecer amanhã. Escute. Amanhã nós vamos começar a reunião estourando às 15h30, estourando. Para quê? Para a gente ter um momento de adoração, tranquilos, palavra, uma ministração. Depois teremos o intervalo, teremos a cantina que vai funcionar normalmente, retornaremos e receberemos uma outra palavra e aí então terminaremos. Na primeira ministração, o apóstolo Cristiano vai estar ministrando, lá de Macaé. Depois o Davi vai estar ministrando. No domingo, pela manhã, nós vamos ter uma ministração da parte da pastora Arlete. E à noite, nós vamos ter uma ministração da parte da pastora Jéssica Blanco. Domingo à noite. A Jéssica tem uma palavra, ela compartilhou comigo alguma coisa da palavra que ela vai ministrar no domingo à noite. E eu posso lhes dizer que vai ser um palavrão. Então, esse congresso, eu estou aqui, estou sentado. O apóstolo não tem que pregar, o apóstolo também tem que ouvir. Tenho que pregar? Muito. Mas vamos ficar aqui, quieto. Estou restaurando meu altar. Amém ou não? Estou restaurando meu altar, eu quero ouvir. Esse congresso, eu falei assim, eu quero ouvir. Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é, muitas das vezes, ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, eu não tenho orelha. Tem gente que tem orelha. Eu tenho ouvidos, eu quero ouvir. Quero ouvir. No domingo à noite, quando terminar, eu vou pegar tudo que eu ouvi e vou dizer assim, Senhor, agora eu quero construir em cima daquilo que eu vi. Amém ou não? Vou construir em cima daquilo que eu vi. E nós vamos construir. Então, é assim que vai acontecer. Você não perca
Não deixe que nada lhe atrapalhe, nada. Você tirou esses 3 dias. Amados, tire esses 3 dias. O inimigo faz de tudo para nos atrapalhar, mas você fica firme. Recebe de Deus. Algo vai estar acontecendo na nossa vida. Você não está aqui ao acaso. Olha, nós vamos sair daqui agora, nós temos a cantina lá embaixo. As irmãs trabalharam com todo o afinco, com todo o carinho. Eu não sei, acho que tem uma sopa, um negócio assim bem... O que é que tem? Ah, tem uma jantinha. Esse negócio de jantinha, eu não gosto de jantinha, parece uma coisa que não presta, né? Tem uma janta gostosa, maravilhosa, deliciosa, jamais vista, jamais experimentada. É uma janta, né? Agora, os irmãos podem descer, tá certo? Não vá embora, jante, tá certo? E você também vai estar. Tem ali embaixo doces, biscoito, balas, não sei o quê. Rapaz, tem de tudo aqui, ó. Aqui tá pior do que Madureira ultimamente, tá certo? Você vai ali e compra de tudo, ok? Então, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e vamos sair daqui na paz do Senhor Jesus. Mercadão de Madureira. Ah, tem bolo de mel, rapaz. Pão de mel. Fabricação.